A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo devocional aqui do nosso canal Enfoque Bíblico, mais uma mensagem de Deus para a sua vida. A mensagem de hoje, ela se baseia em uma dúvida, e a dúvida é: como ser cheio do Espírito Santo? Foi até um inscrito nosso que perguntou no vídeo de sábado, que falava sobre Jesus ensinar com autoridade. Ele perguntou como que ele fazia para ser cheio do Espírito Santo. E nós vamos estar respondendo neste vídeo. Existem dois pontos importantes que eu quero levantar em cima de ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que existe um assunto mais abrangente aí em cima disso. Eu sei que existem questões mais abrangentes em cima disso. Mas em cima desses dois pontos vão ajudar muito aqueles que querem realmente ser cheios do Espírito Santo. O primeiro ponto é justamente o propósito. O que é o propósito, Felipe? O propósito é aquilo que o motivo pelo qual você está buscando o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o primeiro passo para você ser cheio do Espírito Santo é justamente o propósito. O para que você quer ser cheio do Espírito Santo. Nós acabamos de observar na Bíblia Sagrada que o próprio Jesus disse que os discípulos, os apóstolos, iam receber a virtude do Espírito Santo. Só que para quê? Para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, quando nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós devemos ter um objetivo maior em cima disso. Nós queremos ser cheio por quê? Porque achamos bonito? Nós queremos ser cheio por quê? Por causa que nós queremos pregar o Evangelho? Nós queremos ser cheio por quê? Porque queremos mostrar para o irmão que temos o Espírito Santo e ele não? Meus irmãos, tem que ter um propósito maior quando você pede a virtude do Espírito Santo. E eu aconselho prudentemente, segundo a palavra de Deus, que esse propósito seja pregar o Evangelho. Se você chegar diante do Pai em oração, falando: Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito, porque eu quero o auxílio dEle quando eu for pregar a Tua palavra, quando eu for falar do Teu amor, quando eu for falar da cruz do Calvário, você ter um propósito estabelecido. Eu tenho certeza que se aquilo for de todo o coração, o nosso Senhor Deus, Ele derrama sobre você, sobre a sua vida, o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Então, o primeiro passo para ser cheio é justamente o propósito, o motivo pelo qual você quer ser cheio do Espírito Santo. Lembre-se e pesquise também Atos capítulo 1, versículo 8, que foi o que nós lemos. O segundo passo para você ser cheio do Espírito Santo, eu disse que seria só dois. Então, o segundo e último passo é a busca. Depois que você já tem estabelecido o propósito da sua petição ao Espírito Santo, você tem que buscar isso. Você tem que buscar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Veja bem, Jesus ele tinha falado que os discípulos e os apóstolos iam receber a virtude do Espírito Santo, que foi o que eu já te falei. Só que lá em Atos capítulo 1, versículo 14, olha o que diz. Diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, aqueles que Jesus falou que ia receber o Espírito Santo, eles foram lá e começaram a buscar com petições e orações. Eles buscaram. Daí acontece o que nós chamamos de Pentecoste, né? No dia de Pentecoste, o Jesus ele derrama ali o seu Espírito Santo sobre o povo. Mas para isso, primeiro, estava estabelecido o propósito para pregar o Evangelho. Segundo, eles buscaram, eles perseveraram orando, suplicando ao Senhor. Meus irmãos, se vocês querem realmente ser cheios do Espírito Santo de Deus, você tem que buscar, você tem que orar, tem que pedir ao Senhor. Eu me lembro
que quando eu pedi ao Senhor, Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, foi um processo que demorou meses. Foi depois de eu me batizar, eu tive que continuar orando mesmo depois de eu ser batizado em águas. Eu tive que continuar orando, por quê? Porque Deus, ele queria ver o propósito que tinha na minha vida, e Deus, ele também queria ver o que eu realmente estava buscando, se eu estava buscando de todo o coração. E então desceu sobre mim a virtude do Altíssimo. Existe aqui também uma confusão sobre ser cheio do Espírito Santo e ter o Espírito Santo. A partir do momento que você aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo em sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te convence do pecado, do juízo e da morte. Então, se ele te convenceu, você já tem o Espírito Santo em sua vida. Agora, para ser cheio, ser revestido do Espírito Santo, você deve estabelecer um propósito e também estabelecer uma busca constante para isso. Ser cheio ou revestido do Espírito Santo é mais ou menos o seguinte: imagine um homem com um terno. Ele primeiro coloca a camisa, certo? Ele colocou a camisa, ele já está vestido. Ele já está vestido, a camisa já serviu de vestimenta para ele. Ali ele está vestido do Espírito Santo. Agora, se ele coloca um terno, ele está colocando uma coisa acima da camisa. Então ele está sendo revestido por aquele terno, revestido pelo Espírito Santo. É uma exemplificação aí para você entender melhor. Então, se você estivesse perguntando como ser cheio do Espírito Santo, está aí respondido. Primeiro, estabeleça um propósito, tenha um motivo para buscar o Espírito Santo. E segundo, busque constantemente até você receber. E quando receber, claro, continue buscando, porque nós estamos aqui diante de um rei, diante de um pai, diante de um Deus que é todo-poderoso, e nós devemos estar constantemente aos pés de Jesus. Tudo bem? Então, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo, que eu vou fazer vídeos respondendo. E eu espero que eu tenha respondido aí a pergunta do nosso irmão, e não só dele, mas como diversas outras pessoas que também têm essa dúvida. Que a graça do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Se você quiser ter acesso a conteúdo como esse, entre em www.enfoquebiblico.com.br. Aprenda ainda mais a palavra de Deus, é o nosso site, nosso blog. Compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no nosso canal para estar sempre por dentro da novidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e fica na paz do Espírito Santo de Deus.